Olá, está no ar mais um episódio do Pode Minerar, o podcast da mineração do Brasil, uma iniciativa do Instituto Brasileiro de Mineração. E o nosso assunto de hoje é a transição energética. Para falar sobre esse assunto que é tão complexo, né, tão cheio de interfaces, nós trouxemos um professor, que é o professor Stefano Angioletti, ele que é professor da Fundação Dom Cabral, e ele também é diretor da Grid Energia. Seja bem-vindo, Stefano. Obrigado, Kátia. Uma oportunidade boa estar aqui para poder falar desse assunto. Eu que agradeço a sua participação. E olha, a escolha de um professor como entrevistado foi de propósito, né? Porque são muitas as interfaces, né, da transição energética. Mas eu quero começar com você, assim, contextualizando. Para os leigos mesmo, o que é a transição energética e por que essa fase é tão importante para o Brasil? Bom, quando a gente fala de transição energética e fala para o Brasil, isso acontecer para o Brasil, primeiro, uma grande oportunidade para o país. O país já tá posicionado com muita vantagem frente à natureza. O sol está aqui, os ventos estão aqui. Às vezes de mais, às vezes de menos, mas eles estão aqui. É diferente de um país, por exemplo, que está no norte do mundo, que está gelado. Tem muito menos sol, muito menos energia descendo para lá. Certo. Mas o mundo inteiro está pedindo o que a gente chama de transição energética, que é basicamente usar menos combustível que termina. Combustível fóssil, por exemplo, que é a gasolina, o óleo diesel. Combustíveis que, quando são usados, por exemplo, a madeira, nós tratamos disso aqui, né? Sim. A madeira, apesar de ser renovável, quando a gente usa, a gente acaba emitindo muitos gases. E olha só, Kátia, às vezes a madeira é usada para cozinhar. Sei. Até pelas populações mais pobres. Sim. E isso, nesse evento do Exposibran, a gente discutiu sobre isso, que isso faz mal para a saúde. Né? Então, a transição energética está acontecendo no mundo inteiro e no Brasil com muito foco, e a mineração abraçou isso já há muito tempo, pelo seguinte: a gente precisa usar os combustíveis, ou seja, toda a nossa vida, que precisa de combustível, energia elétrica, precisa de óleo diesel para movimentar o ônibus, precisa de gasolina para movimentar o carro. Esses combustíveis, na medida que eles são utilizados, combustíveis fósseis, Sim. Combustíveis que vêm do petróleo, eles emitem gases de efeito estufa. O que é gás de efeito estufa? Carbono, Sim. CO2, que às vezes vem da queima, às vezes vem de algum lugar, metano, vou falar desses mais fortemente, e quando eles são emitidos, quando a gente queima, quando a gente usa eles, esses gases são liberados, eles saem lá do cano de descarga do ônibus, do carro, Sim. E ele vai para a natureza. E na hora que ele faz isso, ele cria um efeito que chama aquecimento global. A gente fala que são os gases de efeito estufa. A gente fica como se fosse uma estufa quente. Sim. Sabe a estufa onde é que a gente põe um alimento lá para conservar ele mais ou menos quente? Isso está acontecendo com a natureza. Sim, a gente está vivendo isso em Belo Horizonte, ondas de calor terríveis, né? Exatamente. Então, esse assunto já é um assunto que tem décadas que ele vem sendo tratado, e a mineração abraçou ele. A mineração no Brasil, especialmente, ela abraçou esse tema da transição energética. Ou seja, a transição nós precisamos sair de um modelo de consumo por exemplo, na mineração, menos óleo diesel e mais biogás, menos combustíveis fósseis e mais eletricidade renovável, energia elétrica que venha de fontes renováveis, como, por exemplo, a energia eólica, a energia solar, a biomassa, né? Eu esqueci de falar isso no nosso preparatório, né? A biomassa, que é a cana-de-açúcar que a gente produz etanol, e aquele bagaço ele abastece usinas que vão produzir eletricidade, e isso é renovável. Entendi. E outras fontes que tem. Então, nós estamos fazendo essa transição, estamos fazendo uma viagem onde a gente vai trocar esses combustíveis para combustíveis que têm o menor impacto possível no meio ambiente. Isso é transição. É uma viagem. É uma viagem. E o objetivo é a gente tornar o mundo melhor para a gente viver. Com certeza. Com menos incertezas com relação a clima. No final das contas, essa conversa. E aí tem toda uma rota tecnológica, a gente tem que aprender a fazer coisas novas. Entendi. A gente vai ter que investir em novas tecnologias. Né? Como, por exemplo, fazer um caminhão andar com bateria, um caminhão de minas. Sim. Imagina um caminhão grandão de mina, né? Que roda dentro das minas, e aquilo rodar com uma bateria, igual um carrinho de controle remoto que a gente tem, um drone. Sim. A gente quer fazer isso. Então, desde que essa bateria
seja recarregada com energia renovável, Entendi. energia limpa. Entendi. Essa é a transição. E aí, isso Você na mineração está acontecendo com muita força. Ainda bem, você participou, né, de um painel aqui do IBRAM, Sim. você é consultor, né, e parceiro também do IBRAM. Qual que é a movimentação que você está vendo aí das mineradoras nesse sentido aí, com a preocupação, né, com essa transição energética? Olha, de um modo geral, as mineradoras no Brasil, pequenas, médias e grandes, e aí quero trazer o papel do IBRAM. O IBRAM tem feito isso, coordenando esses esforços, né? O que essas mineradoras, o que as nossas mineradoras estão fazendo? Elas estão buscando pegar toda o que a gente chama de matriz energética dela. Matriz é tudo que ela usa de energia. É carvão, é óleo diesel, é óleo pesado, é eletricidade. E vendo para cada uma desses componentes que as mineradoras precisam gastar de combustível e melhorando, diminuindo o impacto deles no meio ambiente, diminuindo basicamente a emissão de gás de efeito estufa. Então, por exemplo, uma mineradora que produz pelotas de minério de ferro, né? Nós temos algumas que fazem isso. Lá dentro do processo existem insumos, existem materiais que são usados, que se eles tivessem um outro tipo de tecnologia, e isso já está acontecendo, ele melhora toda a cadeia de produção, ou seja, você começa a ter menos impacto ambiental, menos emissão. E às vezes são detalhes, sabe, Cátia? E aí, na abertura do IBRAM, a Ana, né, que é a presidente do conselho, ela falou assim, a gente tem que fazer muitos pedacinhos para juntar e fazer um trabalho grande. Uma grande diferença. E olha que interessante, como a mineração está inserida na cadeia produtiva, no Brasil inteiro, a mineração são 4% do PIB brasileiro e pode crescer mais, né? Muitas pessoas trabalham aqui. Quando a gente faz um esforço dentro da empresa, os nossos fornecedores têm que se esforçar também. Sim. E as famílias das pessoas que trabalham começam a aprender com aquilo, vão espalhar para os amigos. É uma cultura, né? É uma né? cultura, exatamente. E isso é muito importante. E dá para fazer. É possível você ter uma produção mineral que seja harmônica com o meio ambiente. E isso é muito encorajador. E o Brasil precisa ter foco nisso. A gente não pode deixar de fazer isso, porque a gente tem muitos recursos naturais. Nós temos, como brasileiros e brasileiras, a gente tem um cuidado com o meio ambiente. A gente não gosta de dizer que a gente está agredindo o meio ambiente. É verdade. E a gente tem que achar um equilíbrio sobre isso. Vamos minerar? Vamos, mas... Precisamos, mas com responsabilidade. Exatamente, é isso aí. E quais são os desafios aí das mineradoras, né? Você falou aí de um desafio cultural, mas quais outros desafios que as mineradoras têm encontrado? Olha, um dos desafios é garantir a fonte de energia elétrica. Tá? Então, as mineradoras estão buscando cada vez mais ter segurança de que a energia elétrica que ela está consumindo lá na mina, às vezes no interior de Minas, lá no norte do Pará, que aquela energia seja produzida de forma sustentável, ou seja uma energia basicamente renovável. Sim. Tá? Sim. Esse é um desafio. Inclusive, algumas das grandes mineradoras estão investindo nas próprias fontes de energia. Elas mesmas estão investindo, ou seja, ao invés de investir, às vezes ela reserva uma parte do capital dela, que é do acionista, né? E ela está investindo na segurança energética em novas usinas, por exemplo, eólica. Várias mineradoras são donas de energia eólica e solar no Brasil inteiro. Então, essa é uma forma de fazer isso. Mas o que eu tenho visto também, Cátia, é muito desenvolvimento tecnológico. Sabe? Por exemplo, vendo alternativas para que os caminhões rodem com fontes alternativas. Biogás, por exemplo, rodar a bateria, que os processos internos sejam mais eficientes, que foi o tema do Guia de Eficiência Energética, exatamente para ter... Esse tem sido o desafio, é fazer o mesmo com menos eficiência e crescer dentro desse conceito. Continuar se desenvolvendo. Exatamente. Né? Tecnologia tem sido fundamental. Muitas tecnologias estão sendo testadas na mineração e algumas estão sendo desenvolvidas dentro da mineração para ter essa sustentabilidade, facilitar essa transição energética. Tá? Entendi. Claro que a mineração usa muitas tecnologias que vêm do mundo inteiro. Tá? Então mas ela contribui também. Entendi. Você falou, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o lançamento, né, do guia, mas antes eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão das baterias. Foi foco também, né, do seu painel. Fala um pouquinho o que vocês falaram lá. Nós tivemos o painel 21 que tratou da armazenagem de energia elétrica, né, e as tecnologias que estão desenvolvidas. O que a gente ouve falar? Primeiro, a gente ouve falar do carro elétrico, né, que é o carro que a gente armazena, ele tem motor elétrico, não tem mais o motor de combustão que usa gasolina, né?
E tem muita controvérsia se o Brasil deve fazer isso mesmo ou não. Então, lá no painel, a gente discutiu muito sobre isso, né? O Brasil, por uma questão da bênção da natureza, a gente tem várias formas de energia que podem abastecer um carro. Nós temos gasolina, temos petróleo, Sim, né? sim. Temos etanol, que está na cadeia das energias renováveis. O etanol Sim. vem da cana-de-açúcar. Sim. Então, o mesmo que produz etanol, produz açúcar. Então, a gente tem isso. Hoje, a gente já usa. O Brasil foi pioneiro nisso. E há muitos anos já, Há né? muitos anos. É uma coisa estabelecida. É uma coisa que você falou da cultura. Sim. A cultura estabeleceu. A gente não tem medo disso mais. E a gente analisou. Bom, aí os carros elétricos. Bom, aí vem o carro híbrido, né, que tem um motor elétrico e um motor a combustão e tem bateria. Então, talvez o Brasil esteja nessa posição. Mas e aí? Nós vamos produzir bateria no Brasil? Hoje as baterias vêm todas da Ásia, basicamente da China. Tá? Os carros elétricos aqui, mesmo que sejam produzidos aqui no Brasil, que a China deu um salto à frente no mundo inteiro para produzir no isso. processo industrial mesmo. Exato. Agora, o que tem dentro de uma bateria? Tem muitos minerais, Kátia, tem muitos minerais, e são muitos. Que a gente tem, né? E a gente tem. Isso. Aliás, aqui na programação do IBRAM, nós estamos falando de lítio, que é um dos minerais mais citados. O Brasil tem vários projetos, alguns já funcionando, inclusive aqui em Minas, né, no norte, lá na região do Vale do Jequitinhonha, né, em Araçuaí. Tem vários projetos novos para entrar de lítio. A gente nem falava de lítio há 10 anos atrás. Olha só. Né? A gente sabia que hoje a gente lá. só fala nele. A gente está falando dele, mas tem outros metais, por exemplo, o níquel, que é muito conhecido, o próprio ferro. E tem as terras raras, que eu vou chegar nisso lá. Sim. Mas o que a gente discutiu? O que nós vamos fazer para o Brasil aproveitar isso? Né? E como que nós vamos usar como é que as baterias vão influenciar na mineração no Brasil? Isso é que a gente discutiu. Então a gente chegamos à seguinte conclusão. Primeiro, o lítio vai durar bastante tempo ainda. Segundo, vários minerais que a gente tem no Brasil vão passar a ser produzidos no Brasil, mas, recomendação do painel, que o Brasil ainda não tem políticas industriais suficientes para a gente, por exemplo, produzir a bateria aqui. Ou seja, nós vamos pegar o nosso minério, mandar para lá e depois trazer a bateria. Volta. É uma realidade nossa que é algo que a gente tem que trabalhar por aí, questão nível do país inteiro. De infraestrutura, de tecnologia? Custo mesmo. É muito caro produzir, industrializar no Brasil. Essa é uma realidade que a gente não dá ainda para a gente tratar aqui, e não é só da mineração, mas é algo que é uma oportunidade que a gente pode ter. Por quê? Aí vem uma coisa que a gente discutiu no painel de armazenagem. Não vai precisar de bateria só no Brasil para carro, não. Tem uma coisa, o sistema elétrico brasileiro, a nossa rede de energia elétrica hoje, como a gente tem muita energia eólica e solar, e vai continuar tendo cada vez mais, lembra que a hora que acaba o sol, para de produzir energia elétrica. Na hora que para o vento, diminui então, a produção tem uma eólica. Intermitência, né? A palavra é exatamente essa, a intermitência. E aí, como é que vai fazer? Nós vamos ficar no escuro? Nós vamos ficar no escuro? Não. Em todos os sentidos? Aquela hora que eles diminuem e às vezes eles voltam depois, são grandes baterias que vão armazenar na hora que tem bastante energia, por exemplo, agora, né? São 2 horas da tarde, tem muito sol. Então, a gente está produzindo mais mais solar, do que a gente precisa. A gente guarda na bateria. Nós não temos isso ainda não, tá? Entendi. Mas é uma demanda para ontem, né? Exatamente. Então, o nosso sistema elétrico vai demandar muita bateria e aí eu volto. Talvez eu tenha a perspectiva, como todo otimista, né? Que a gente vai ter uma escala suficiente no Brasil para produzir baterias aqui no Brasil para grandes sistemas. Entendi. Agora, que as baterias serão necessárias no sistema elétrico, Kátia, serão necessárias. E isso foi uma conclusão do nosso painel. Que teve ontem com várias pessoas. Entendi. Muito bom. Então, fala pra gente qual foi a sua colaboração, né? Como que é o guia, né, da transição energética do IBRAM, exatamente por conta dessas interfaces todas que o IBRAM decidiu, né, fazer esse guia que tem muitas orientações e tem uma luz no fim do túnel, literalmente, né, para os parceiros. Como é que foi a elaboração? Olha, Kátia, o que o IBRAM nos pediu ano passado foi que a gente precisaria criar um guia que fosse usado dentro das mineradoras e esse guia orientando os profissionais da mineração para formas de serem mais eficientes no consumo de energia dentro das suas empresas. Primeira regra, serve para todas as mineradoras, pequena, média e grande. Sim. A gente escreveu algo que pudesse ser usado por todas elas, porque os desafios são diferentes. Tá? Mas são para todas, né? Serve para todas. E muitas vezes a mineradora pequena não tem ninguém para ajudar. Entendi. Então é o próprio
profissional, é a própria profissional que vai ter que ler o nosso guia, Entender e aplicar, e né? começar a aplicar. Então a gente trouxe ele de uma forma bastante cuidadosa, ou seja, você usou a palavra cultura, a gente tentou fazer de forma que a pessoa, de forma pedagógica, que ela lesse e entendesse. Entendi. Outra coisa. Uma linguagem acessível, né? Acessível, boa. Porque a mineração ainda traz um pouco, né, desse caráter um tanto árido, né? Que se as pessoas não forem da área, se elas não forem da bolha, talvez elas não vão compreender. Não, nós mineradores adoramos falar para nós mesmos, né? A gente adora e a gente se aprofunda e a gente tem um compromisso agora da gente falar cada vez mais para a população e até para entender mais as pessoas sobre as demandas que elas têm para isso, né? Sim. Mas o guia foi feito também para que todos dentro da organização de uma empresa mineradora e da cadeia de suprimentos, ou seja, fornecedores, prestadores de serviço, todos pudessem ler e pudessem tomar ações. Ou seja, uma pessoa da área administrativa, mesmo que não tenha formação técnica, que ela lesse e ela conseguisse tirar alguns proveitos daquilo ali. Muito provavelmente, a gente orientou de formas que dentro das empresas mineradoras fossem formados times de eficiência energética. Esses times trabalhando de forma multidisciplinar. A pessoa da área administrativa, a pessoa da mina, a pessoa da planta, o pessoal de suprimentos, o pessoal da área de recursos humanos, desenvolvimento humano, para falar sobre comunicação, o pessoal de comunicação comunicando internamente, porque é uma mudança cultural. Com certeza. Aliás, uma coisa que está no guia é o seguinte, os melhores projetos de eficiência energética são aqueles feitos com as pessoas. Porque muda a cultura. Então é a forma de usar, é a forma de encarar, é o cuidado. E eles são os mais eficientes, sabe por quê? Gasta quase nada. Olha basicamente mudança de atitude e reduz o consumo. Entendi. Né? Agora lá, energia é tudo, energia elétrica ou outras formas de energia. Nós abordamos dois energéticos nessa primeira edição, a eletricidade, que é uma das mais importantes, que todo mundo conhece, e o diesel, que é usado nos equipamentos móveis. Né? Então, e dentro disso a gente tratou da cominuição, deixa eu explicar o que é isso, porque a gente pega a pedra grossa lá da mina e tem que diminuir. Cominuição é diminuir o tamanho da pedra para um grão. Ali é que a gente consegue tirar os minerais, os metais que estão lá dentro. E a cominuição, que é a moagem, a britagem, principalmente, eles gastam muita energia. Então a gente focou muito nesse processo. Tá? E dentro da mina, o transporte. Tudo que tem a ver com transporte, com caminhão, com carregadeira, a gente focou para trazer processo. E olha só, uma mineradora pequena tem caminhão. Uma mineradora grande tem muito caminhão. Tem moinho, tem brita, todo mundo tem. Então, por isso que a gente falou, é bem abrangente. E feito de uma forma que todo mundo possa aplicar. E ele dá para ver no celular, tá? Pois é, isso que eu achei muito interessante. Tá no site do IBRAM, é totalmente gratuito, né? Exatamente. É um formato acessível em PDF, quer dizer, não é aquele livro grosso, enorme, com aquela linguagem difícil de entender, né? Eu vi que tem desenhos, tem figuras, né? E a gente procurou fazer de uma forma que ele ficasse rigoroso do ponto de vista técnico, mas ameno de ler. Eu até espero que quando você leia, depois você me fala o que você achou. Vou te contar, né? pode deixar. E que esteja à mão. Um dos meus colegas lá, o Sérgio Ricardo, falou que seja um guia de celular. Eu falei, de celular, Sérgio? Tá no bolso das pessoas. Tá na mão, exatamente. Tá no bolso. É para olhar toda hora. Foi feito desse jeito. Então ele cabe na telinha do celular, cabe na tela do computador também. E é para ser usado. Foi feito com esse objetivo. E a gente espera, inclusive o IBRAM já anunciou que vai dar sequência a esse trabalho através de várias formas que o IBRAM já atua. Talvez agora até uns podcasts sobre eficiência energética, que seria bastante interessante. Com certeza. Bem didático, né? Como esse está sendo aqui, né? Professor, a gente está terminando, né? Mas fala para a gente assim, qual que é a mensagem, né? Para as mineradoras, mas também para a sociedade, né? Sobre transição energética, porque a gente já entendeu, não é o futuro. Ela já está acontecendo e tem que acontecer. Esse é um caminho, eu vou deixar essa mensagem olhando para vocês aqui, principalmente para aquela engenheiro, aquele profissional, aquela mulher, aquele homem que está lá na mineração e que volta para casa depois de trabalhar numa vida difícil da mineração. A mineração muitas vezes é longe, não é um negócio limpo, né? É uma coisa, mas que usa muita tecnologia. Para vocês que estão trabalhando na mineração, podem acreditar, vocês estão fazendo um trabalho importante, porque nós vamos ser mais eficientes, vamos ajudar na transição energética do Brasil. O Brasil já está encaixado, a mineração está liderando esse processo, é uma das indústrias no Brasil, especialmente, que mais investe em transição energética.
Sim. E para quem está novo na mineração, aproveitar isso, porque esse conhecimento que está chegando agora, que é uma oportunidade, vai ser muito importante para cada uma dessas pessoas. E aprendam a falar para suas famílias, para seus amigos e amigas, sobre transição energética, sobre eficiência energética e sobre esse esforço que a mineração está fazendo. Então, eu estou falando para nós, que Sim, somos da mineração, para a gente aprender a falar para a Isso. sociedade. E, pensando na sociedade como um todo, a gente espera que a mineração, a gente sabe que a mineração pode entregar, que ela pode cumprir com seus compromissos, ela tem feito isso. Sim. Né? Então, ela tem enfrentado desafios que às vezes outras indústrias não tenham que enfrentar. Isso aí né? Mas a mineração tem sido bem sucedida nisso, na transição energética, na proteção do meio ambiente, na relação com as comunidades em volta. A mineração está em lugares que ninguém está. É verdade. Né? Então, ela tem sido muito bem sucedida e a gente está procurando cada vez mais fazer a mineração ser uma indústria de referência, um setor de referência. Eu queria até que as pessoas jovens, que às vezes vão ver isso aqui agora, falem assim, eu acho que eu vou trabalhar na mineração. Isso. Né? Isso. E Precisamos de considere talentos, isso. né? Novos Muito, talentos, precisamos pessoas muito. que amam, que tenham paixão, que tenham o brilho nos olhos, como ele tem, né? Pela mineração. E tem muita tecnologia aqui, tá? É muita tecnologia. Então, para quem gosta de tecnologia, processos eficientes. Inteligência artificial. Demais. Né? A demais. gente está vendo muito aqui na E exposição. a inteligência artificial já é usada na mineração Sim. há décadas. Para processos, por exemplo, na flotação, que é um dos processos nossos, Sim. na moagem, a gente já usa isso, você imagina. E agora a gente está falando muito disso. É verdade. Então, assim, é uma área muito rica, né? E que precisa de muita gente estudando, muita gente trabalhando, trabalho de boa qualidade. Isso aí. Tá? Eu conversei com o professor, né? Stefano Angioletti, ele que é professor da Fundação Dom Cabral. Muito obrigada, Obrigado, professor, pela aula, né, que você nos deu aqui, tá? Conte comigo aqui. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. A gente vai ficando por aqui, esse episódio do Pode Minerar. A gente se vê no próximo. Até lá.